Como eu elaboro meus recursos criminais? Olá, eu sou o Pedro Paulo de Medeiros, advogado criminalista, e eu quero aqui trocar um pouquinho de experiência com vocês sobre como eu elaboro meus recursos criminais. Bom, a primeira coisa que eu tenho que saber, qual é o tipo de decisão com relação ao qual eu quero recorrer? Aquilo é uma decisão terminativa, é uma decisão interlocutória, e sendo decisão terminativa, é daquelas atacáveis por recurso de apelação ou não? Ou é uma daquelas decisões que são atacáveis por recurso de sentido estrito? Não sei se você se lembra, o recurso de sentido estrito é um tipo de recurso que ataca alguns tipos de decisões. E não dá para falar que é só terminativa, é só interlocutória. Não dá para você classificar isso. Então, como é que eu sei se é recurso de sentido estrito? Vai olhar se tem alguma lei, em geral, o Código de Processo Penal, lá no artigo 581, mas não só lá, porque há algumas legislações extravagantes que também prevêem um recurso de sentido estrito. Por exemplo, lá no Código de Trânsito, fala que da decisão que suspende a CNH, cabe recurso de sentido estrito. Então, não sendo sentido estrito, aquela decisão não está naquele rol. A pergunta é, será que é apelação? Depende. Ela põe fim ao processo? Julgou o mérito? Condena ou não condena? Está lá no 593 do Código de Processo Penal? Está. Então é recurso de apelação. Ainda que não seja condena ou absolve. Há decisões terminativas, mas que não são de condenação ou absolvição. Artigo 593(2) do CPP. Então você tem que saber se é apelação, se é sentido estrito, se não é nenhum dos dois, e aí você vai ver o que faz. Eu vou usar correção parcial? Não. E aí não tem o que fazer? Não. É execução penal. Então é agrava execução. Não, também não é execução penal. Não tem recurso previsto. Então, falta um requisito que é o da adequação legal. Então, se falta um requisito, não tem recurso previsto. Bom, mas está causando prejuízo ao meu cliente. Então, nesse caso, você vai ver se cabe o quê? Ou mandado de segurança, ou habeas corpus, ou, eventualmente, mandado de injunção, ou habeas data, já que não tem recurso previsto. Em geral, vai caber habeas corpus, a não ser que não esteja em discussão, ou diretamente, ou potencialmente, ou remotamente, um cerceamento à liberdade de locomoção, que aí nesse caso realmente não vai caber o habeas corpus, vai caber o mandado de segurança, lembrando que o mandado de segurança tem prazo, 120 dias, habeas corpus não tem prazo, e os recursos no processo criminal, em regra, tem prazo de 5 dias, à exceção dos embargos de declaração, cujo prazo no processo penal são 2 dias, e do recurso especial e recurso extraordinário, que os prazos são 15 dias. Então, a primeira coisa que você tem que analisar. Segunda coisa é, qual é o prazo? Terceira coisa, aonde eu vou protocolar, aonde eu protocolo esse recurso? É diretamente ao juiz? É diretamente no tribunal? Às vezes é contra uma decisão monocrática de um desembargador ou de um ministro? É um agravo interno que eu vou fazer? É um agravo regimental? Embargo de declaração? Ou é um recurso ordinário, um recurso especial, recurso extraordinário? Aonde eu protocolo? Como é que eu endereço? Tem que pagar custas? Não tem que pagar custas? Em processo criminal, em regra, você não tem que pagar guia de custas. Mas se você é querelante, aí é uma ação penal privada. Em algumas situações, sendo querelante, você tem que pagar custas em algumas coisas que você tem que protocolar, recursos que você tem que fazer. Então você tem que se atentar a várias dessas coisas. Então, eu estou aqui colocando em linhas gerais, você tem que se atentar, por exemplo, se a linha do precedente do tribunal para onde vai o seu recurso é na mesma linha do que você quer ou é uma linha diferente? Se é uma linha diferente, você tem que tentar demonstrar que aquele seu caso, por mais que pareça ser semelhante ao caso que o tribunal julga normalmente, no sentido contrário, o seu caso tem uma distinção, é o que nós chamamos de distinguishing. Então, a primeira coisa que você tem que demonstrar no seu recurso, olha, o meu caso, a tese jurídica é essa. E eu sei que o tribunal julga dessa forma, mas no meu caso tem uma distinção, e é por isso que eu espero que o julgamento seja em outro sentido. Então, você tem que se atentar para os enunciados de súmula, se o que você está querendo é uma reanálise de fato e prova, se o que você está querendo é algo que o tribunal normalmente não julga naquele sentido. Então, você também tem que demonstrar conhecimento do seu caso, da parte material dos fatos, do direito e dos precedentes do tribunal para onde você está indo, para começar a história de recurso.